Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal História, Cultura e Teologia HCT News. Notícias do passado que faz todas as diferenças nos dias atuais. Chegamos ao 10º episódio, aos atacantes, né? Já falamos dos goleiros, zagueiros, laterais, volantes, os meias e por fim chegamos nos atacantes. Você sabe quais são as funções dos atacantes de campo? E com a analogia dentro das igrejas, como que vai ficar tudo isso? É sobre isso que iremos estar falando após rodar a vinheta. Fique aí, não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Então, pessoal, preciso, antes de qualquer coisa, dar esse recado aqui de um dos nossos parceiros. Vai fazer festa com responsabilidade? Quer alegrar a sua criançada? Você é da área de Jacarepaguá? Então, chame a Pri Aluguel de Brinquedos. Pula-pula e piscina de bolinha vão deixar os pequenos agitados bem mais calminhos. É só chamar o Josimar Vieira, ele que administra toda essa logística. Então, fale com ele pelo WhatsApp, 021 97 230 8362. Mais uma vez, 021 97 230 8362, vai aparecer aqui na tela. Ou por mensagem de Facebook, josimar.vieira.18. Pois bem, temos que pedir, porque essa é a cultura do YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, aperte o sininho de notificação, daí o like, né? Também ou dislike, se você não gostar por algum motivo. Se não gostar, nos diga porque não gostou, e se gostou, também nos diga aí o porquê você gostou, tá ok? Isso é muito importante, esse feedback, para a gente saber como melhorar, como o que investir. Temos aí as nossas dificuldades, o canal ainda é pequeno, 163 aí inscritos. Precisamos chegar aos 1000 para começar o YouTube nos ajudar. Então, faça a tua parte aí, nos dá essa força, porque isso é muito importante para o nosso trabalho, tá ligado? Estamos falando dos atacantes Thiago e Bartolomeu. Na Selecel, eu lembro que falei para vocês que foi porque eles não são tão mencionados, a não ser naquelas funções ali da grande comissão e tal. Mas Thiago e Bartolomeu, eles comporam ali os apóstolos chamados por Jesus. Então teve a sua relevância sim. Não é porque não temos relatos em mãos tão ricos assim como os demais na Bíblia, que eu estou falando, né, que eles também não teve a sua participação, né? Mas eu estou descrevendo, colocando eles aqui, sinceramente, porque eu acredito que um time como esse que eu estou descrevendo, desde o goleiro, essa Selecel que Jesus montou, dos apóstolos, e que deve ser o exemplo para se ter dentro das igrejas, realmente não precisa de ter um atacante de ofício para ganhar de goleadas. Mas é claro que tendo os atacantes para fazer o seu papel de empurrar a bola para dentro do gol, também vai facilitar e muito. E é por isso que nós vamos falar hoje. Você lembra que eu falei que o goleiro precisa de passar segurança para o time, confiança de que ele está ali para resolver, tem que ser seguro, firme. Lembra disso? Os zagueiros precisam ser técnicos, ágeis e de boa estatura, que são os pastores leigos, aqueles que apoiam ali o ministério pastoral do pastor. Lembra dos laterais, que são de serviços, que precisam trabalhar com a defesa, com o meio e com o ataque do time, eles participam em todos os eventos da igreja. Lembram disso? Lembra que eu falei que eles têm que ter boa resistência,
boa técnica e que atua em todas as partes do campo. Também os volantes precisam ser aqueles que passam a segurança de proteger a zaga, são leais em suas jogadas, as esposas dos pastores, né, o departamento feminino, o departamento de oração, esses trabalhos secundários, mas que são muito importantes, né, os cultos volantes, lembra? Os cultos, hoje tem culto de célula, pequeno grupo, tem várias funcionalidades, mas que precisam ter harmonia de interação ali, de oração e segurança, de discipulado e tudo mais. Os meias eu falei que são o departamento de aconselhamento e o departamento de discipulado da igreja. Esses obreiros que trabalham nessa função, seja o pastor, seja alguém indicado pelo pastor, precisa também ser aquele que articula busca as bolas com os volantes, articula com os laterais e tabela com os atacantes para poder furar a defesa inimiga. Um time desse, certamente, até sem atacante, consegue fazer muitos gols e vencer as suas partidas e deixar os nossos adversários bem furiosos. Mas não é por menos que os times gastam fortunas e mais fortunas investindo em atacantes. Por que isso acontece, Eliel? Acredito que seja pelo mesmo motivo que usarei para fazer a minha análise com a igreja. Porque os atacantes fazem parte do momento mais emocionante do futebol, que é o gol. Eles atraem todo o holofote porque são eles os responsáveis, afinal de contas, para colocar a bola para dentro do gol. Óbvio que um time com as características que nós estamos falando, eles são raríssimos também. Nós vamos lembrar de 3 aqui para não ter muita discussão, que são realmente inquestionáveis. A seleção holandesa, conhecida como Laranja Mecânica, de 71, a seleção brasileira de 82 e o Barcelona de Pepe Guardiola de 2008 a 2012. No demais, todos os times são comuns, tem uma área mais que chama mais atenção, um meia, ou um volante, ou os laterais, ou os atacantes, ou o goleiro, mas no todo é muito difícil conseguir repetir essas seleções, né, que foram montadas ao longo da história. Ou seja, sem um homem-gol de referência, como é conhecido, né, os atacantes, realmente fica muito difícil hoje em dia vencer as partidas, né? E o que os times normalmente apostam, os técnicos, os dirigentes? Que esse homem-gol faça o gol e que o restante do time se defenda com unhas e dentes até terminar a partida e assim vencer os seus jogos, né? Ele faz um ou mais gols. Então é uma aposta arriscada, porque nós estamos falando de uma cultura que preza pelo resultado. Por isso, também é muito comum times e igrejas apostarem, nos dias atuais, em celebridades para marcar os seus gols. No caso da igreja, ganhar, atrair pessoas para o templo, não é verdade? Pessoas que venham aceitar a Cristo Jesus, fazer parte daquela comunidade. O problema é que apostar apenas em bons atacantes será bem provável que os demais, né, setores desse time ou da igreja fiquem fragilizados e assim não conseguem manter o placar a favor por muito tempo. Né, tem alguns atacantes até que ganham alguns adjetivos: matador, bom finalizador, oportunista, habilidoso, bom nas jogadas aéreas e por aí vai. São vários adjetivos. O difícil é encontrar todas essas qualidades em um mesmo jogador de ataque. Porém, uma ou mais de uma é bem provável se encontrar. E quanto mais adjetivos esse atacante recebe, maior é o seu valor de aquisição, né, no mercado. E isso também vale para a igreja. Quanto mais a celebridade, cantor ou pregador, vai ganhando os adjetivos, também as suas agendas vão aumentando, ele vai arrastando multidões, né, apesar que estamos na pandemia, né, e aí a questão com conceito de multidão está muito criminalizado, mas até um tempo atrás, até o ano passado,
falar disso era chover no molhado. Mas essas figuras arrastam multidões. E por causa disso, o cachê deles estavam bem inflacionados também, assim como esses atacantes que participam do momento mais charmoso do futebol, que é o gol. Os atacantes atuam entre os zagueiros adversários. Isso é muito importante para você observar. Eles ficam ali à espera de uma oportunidade para chutar para o gol. No caso, na igreja, eles vão lá, entre a zaga adversária, lá no terreno do inimigo, para buscar uma nova conversão. Daí você já começa a perceber onde eu quero chegar. Quando isso acontece, com os atacantes, conseguem marcar os gols, o estádio vibra quando é a torcida, claro, do seu time, torcida a favor. No caso da igreja, a igreja também se alegra com as conversões. Mas os adversários ficam se contorcendo de raiva, de inveja, e por aí vai. Lembra como o escritor aos Hebreus coloca lá em Hebreus capítulo 12, dizendo que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas? Lembra disso? Mas ele fala, tome cuidado, preste atenção, que essas torcidas têm a favor e contra. Então, fique atento, fique ligado. Isso é muito importante também para esse departamento que eu vou falar agora. Nossa comparação com os atacantes em nossas igrejas são os departamentos de evangelismo e de missões. São aqueles que têm que ir lá no terreno do inimigo para conseguir resgatar as almas perdidas. Quando o departamento de evangelismo ou de missões consegue alcançar um novo membro, ou também acontece uma conversão dentro da igreja, no culto, durante o culto, a emoção é como se fosse um gol marcado num Maracanã lotado, em uma final de campeonato, contra um grande adversário, naquele maior clássico. Bom, já dá para entender o tamanho da explosão de alegria que temos quando há alguma conversão. Observe que eu disse lá no início que um time como esse que eu estou descrevendo, do goleiro ao atacante, sinceramente pode jogar até sem o atacante de ofício. Por que eu disse isso? Não é que não precise existir o departamento de evangelismo ou de missões. Não, pelo contrário. É que desde o goleiro, todos são missionários. Todos são evangelistas. Toda a igreja ela acaba funcionando harmoniosamente para contribuir para a marcação dos gols, seja do porteiro ao pastor. Mas também é necessário, assim como o Tiago Bartolomeu estava na equipe de Jesus, titulares da Celecel, também esses departamentos precisam ser destacados, precisam também ser investidos, ter as oportunidades de empurrar a bola para o gol. Mas, por outro lado, assim como eu peguei a figura de Tiago Bartolomeu e os coloquei por eles não terem se destacado tanto nos escritos do Novo Testamento, muitas igrejas também agem da mesma forma com esses dois departamentos. Não se dão muita importância. Algumas delas, quando alcançam um certo número de membros de qualidade, começam a rotar dizendo, não, agora nós temos que trabalhar para não perder, nós temos que trabalhar para melhorar a qualidade dos nossos crentes. A quantidade não é mais importante, o importante é a qualidade. Não, meu irmão, se a igreja for de Jesus, ela não se cansa de marcar gols, tem que ganhar de goleadas. E quantas chances nós tivermos para marcar gols, nós vamos marcar e vamos evitar sempre levar gols, porque não podemos perder ninguém. Sempre é preciso marcar gols para o nosso time vencer. Se não for pelos atacantes, que pelo menos seja por outros setores do time a marcar os gols necessários. E isso só acontece se todo o time se compromete com o objetivo de vencer. Para a igreja, ter novos convertidos significa que ela está indo no caminho certo, ou seja, marcando os gols no adversário de nossas almas. Cada conversão,
cada entrega de vida a Jesus, ou mesmo um membro que retorna aos caminhos da palavra, é um golaço que marcamos e são os atacantes que faz essa emoção acontecer. Por isso também é muito comum times e igrejas apostarem nos dias atuais em celebridades para marcar os gols que precisam. O problema é que apostar apenas em atacantes será provável que os demais setores do time e da igreja fiquem fragilizados e assim não conseguem manter os placares a favor por muito tempo. Lembra? Eu já falei sobre isso. Hoje em dia é muito comum igrejas com membros rotativos, ou seja, ganha um e perde dois, ou ganha dois e perde um. Mantendo esse rodízio, não se cria uma identidade, um corpo, uma comunidade. Igrejas que apostam nisso, nos mega cultos, cultos cheios de luzes e tal, o que acontece? A pessoa vive de culto. Ela se converte por causa daquela atmosfera, mas depois, quando ela vai participar da comunidade do dia a dia, ela acaba não sendo inserida, não sendo aceita, não sendo discipulada, não sendo percebida, não sendo apoiada. E acaba sendo um estrago ainda pior, porque essa pessoa pode achar que o evangelho é só isso e viver de uma idolatria e não de uma subserviência a Jesus Cristo. Imagine um time onde um dirigente contrata a cada mês 15 jogadores, dá na mão do técnico para ele formar um time e no mês seguinte demite esses 15, contrata mais 15. Não tem como. Não há possibilidade. O rodízio, como o Domenech está fazendo no Flamengo, é completamente diferente. Ele já tem um elenco formado, uma base que veio completo, só contratou um jogador, que foi o lateral, e ele vai rodando dentro do time algumas peças para encaixar sempre o melhor para o time. Isso é você ter os membros dentro da sua igreja e dar oportunidade para todos trabalhar. Isso é positivo. O que não pode é você contratar e demitir cada mês, cada semestre, cada ano, como é comum no Brasil, na cultura brasileira. O que Flamengo e Palmeiras faz é diferente de tudo aquilo que normalmente se acontece no Brasil. Os atacantes são importantes, sim, mas todas as posições são responsáveis por construir o ataque fulminante. Iniciando com o goleiro que nós falamos, que é o pastor, ele é o responsável, sim, para dar início a todas as jogadas, principalmente de contra-ataque. É fechar o gol e começar uma reposição rápida para que o time evolua e consiga pegar o adversário desarrumado e conseguir marcar os gols necessários. Esse Tiago, bem como Bartolomeu, não são tão mencionados no Novo Testamento como eu disse. Mesmo estando inserido na grande comissão e em todas as demais momentos importantes do ministério de Jesus, da multiplicação, dos milagres, na tempestade, eles estavam em todos os momentos. Dessa mesma forma, esses dois departamentos, o de evangelismo e o de missões, não são tão valorizados, investidos e reconhecidos como realmente merecem. Tanto na Cerecel, quanto nesses exemplos do timaços, dos 3 times que eu falei, 3 seleções, que o Barcelona era uma seleção naquele momento, que já existiram, todos são responsáveis por marcar os gols. Nem sempre é o atacante. Ele só puxa a marcação e abre espaço para que os outros possam concluir. Porém, como deixei claro, acaba sendo mais fácil investir uma grande quantia em dinheiro em um único atacante para chamar toda a responsabilidade para ele, do que trabalhar um discipulado em todos os setores para que tenhamos o melhor em cada posição. Por isso,
a contratação de celebridades, de cantores e pregadores de renomes para alcançar os seus objetivos. E na maioria dessas igrejas, qual é o objetivo, Eliel? Atrair públicos, não fazer discípulos. Mas qual foi a ordem que Jesus deu na grande comissão? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações. Jesus não disse, ide por todo mundo, atraia multidões por onde vocês passarem. Observa a diferença? Principalmente em nossa cultura, como eu já disse, onde os resultados são os que importam e não a forma como esse resultado foi alcançado, é que nós temos essa esquizofrenia. No próximo vídeo de nossa série, estaremos falando do importante trabalho dos reservas do time e a sua necessidade para a construção de timaços de sucesso. Fique conosco, um forte abraço da Los Ossos e até o próximo vídeo.